Salve Maria, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento de meditação sobre o Evangelho do dia. Eu sou Padre Dalvan e quero pedir a todos vocês para se inscreverem no nosso canal, dar o seu like, comentar o conteúdo e divulgar para mais pessoas o link desta homilia. Estamos na segunda semana da Quaresma e o Evangelho que vamos ouvir hoje é de 2 São Mateus. Está aí na tela do vídeo o capítulo e os versículos. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados. Espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, quando o pai da mentira, Satanás, se aproximou da mulher no paraíso, materializado numa serpente, o diabo falou uma coisa que no fundo, é uma verdade. Só que o meio que ele queria ensinar para Eva era um meio errado para se atingir essa verdade. O diabo disse para Eva: no dia que vocês comerem desta árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Vocês serão iguais a Deus. Foi isso que tentou Eva.
Por que eu falei que no fundo tem uma verdade aí? Mas o diabo não fala a verdade, ele é o pai da mentira. Mas ele é tão covarde que ele, para induzir as pessoas ao erro, se utiliza de uma verdade. Porque todos nós fomos criados para sermos iguais a Deus. Olha que grande graça Deus nos deu, porque aquele que disse: não haverá outros deuses, não há outros deuses diante de mim, mas esse privilégio ele concederá aos homens. De não ser Deus, mas de serem parecidos com Deus. E isso não vai contra a palavra de Deus, isso que eu estou dizendo, porque há um salmo que chama a Assembleia dos Santos, a Assembleia dos Justos, a Assembleia dos Fiéis de a Assembleia dos Deuses. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Não seremos Deus, mas seremos parecidos com Ele. Então, o diabo disse uma verdade quando disse para Eva: vocês serão iguais a Deus. Mas a mentira do diabo estava na forma como o homem chegaria a essa igualdade com Deus, ou melhor, a essa semelhança com Deus. O caminho era a desobediência. Era a desobediência. Então, queridos irmãos, tem um teólogo chamado Moltmann que ele diz que o pecado de Adão e Eva não foi tanto o orgulho, não foi tanto a soberba, mas foi o ter se adiantado demais. Um dia, por meio de Jesus, seriam semelhantes a Deus. Eles teriam que aguardar, chegaria esse tempo, a plenitude dos tempos. Mas eles quiseram adiantar essa parecença com Deus, mas sem Deus. Por que eu digo isso, queridos irmãos? No evangelho que nós ouvimos, Jesus contava a parábola dos vinhateiros homicidas. O dono da vinha mandou o seu filho para recolher os frutos da vinha, porque o dono da vinha imaginava que os vinhateiros respeitariam seu filho. Quando o dono do filho quando o filho do dono da vinha se aproximou, os vinhateiros disseram entre si: se aproxima o filho do dono da vinha. Ele é o herdeiro. Vamos então matá-lo e vamos nos apoderar da vinha. Vamos tomar essa vinha para nós. Vamos tomar a herança desse herdeiro. Meus irmãos, o que é de Cristo é nosso. O que é de Deus é nosso. Mas nós não podemos usurpar. Deus nos dá as suas graças. Não precisa roubar. Então, queridos irmãos, tudo Deus destinou também para nós, em seu Filho Jesus Cristo. Tudo é para nós, mas nós só alcançamos esse tudo em Jesus Cristo. Vejam, o homem quer se apoderar dessa vida, mas o homem só pode tomar posse dessa vida quando o homem reconhecer o chamado que Deus lhe fez. Quando o homem reconhecer que ele é criatura de Deus e for obediente aos seus mandamentos, aí o homem se torna um senhor do mundo, um senhor das coisas. Mas quando ele se submete ao verdadeiro Senhor. Então não vamos usurpar os dons. Quantos de nós nos comportamos como usurpadores, nos apropriamos dos dons de Deus como se fossem nossos, como o filho pródigo naquela parábola, que pega os bens que são do pai e vai gastar em uma terra longínqua, distante do pai. Ele gasta todos os bens que não são seus, são do pai, mas ele se apoderou de maneira irresponsável desses bens. Quantas pessoas receberam de Deus inteligência, receberam de Deus
outros carismas, porém essas pessoas usam esses dons para o mal, para a sua própria perdição. Isso é como se comportar como esses vinhateiros. Vamos nos apoderar da herança do filho do herdeiro. Às vezes a gente quer mandar nesse mundo. Esse mundo é nosso, alguns imaginam assim. Por isso nem falemos em morte. Tem até alguns aí sonhando em viver para sempre, pedindo que seus corpos sejam congelados, porque num determinado tempo poderão reviver. O homem fica brincando de ser Deus quando faz clonagem de pessoas, quando faz essa inseminação em casais que não podem ter filhos para terem bebês de proveta. Ou seja, o homem quer brincar de Deus aqui neste mundo, e o homem então atrai para si maldições, desordens, negatividade, quando nós queremos tomar posse de um mundo que não é nosso, tomar posse de uma vida que não é nossa. Tudo pertence a Deus, aqui somos só administradores daquilo que Deus nos confiou. Que pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora.